Tudo bem com vocês, senhores? Espero que sim. Mais uma videoaula, exercício que vai envolver movimento circular, aceleração centrípeta, força de atrito, força resultante, segunda lei de Newton, tá? Então aqui é um exercício que é um exercício bem elaborado, ok? É um exercício do antigo processo seletivo da Universidade Federal de Uberlândia, chamado PAES, que o aluno do primeiro colegial fazia a prova só do conteúdo do primeiro, depois segundo, depois terceiro, e aí ele não fazia vestibular, ele fazia em 3 etapas, tá? Mas vamos lá para o exercício. Primeira coisa, ele quer que você dê a soma das proposições verdadeiras. Então, essa proposição 10, eu vou ter que julgar se ela é verdadeira ou falsa. O que fala para nós? Um carro de massa 1.600 kg encontra-se em movimento circular uniforme. Opa, beleza. Vamos anotar aqui. Qual é a massa do objeto? A massa do objeto é de quanto? 1.600 kg. Continuamos o texto. Em um movimento circular e uniforme. Aqui também tem outra informação. Nota que essa vírgula aqui está separando as primeiras informações. Eu não vou continuar a ler o texto. O movimento é circular e uniforme. O que isso implica? Implica o seguinte: se ele é uniforme, a palavra uniforme, vou colocar até aqui em vermelho aqui, ó, a palavra uniforme, senhores, significa que o módulo, então vamos fazer aqui, ó, o módulo do vetor velocidade, tá? Do vetor velocidade tem que ser o quê? Constante, certo? Então, o módulo, o valor da velocidade não vai mudar porque é um movimento o quê? Uniforme. Então, vamos escrever aqui, ó, constante. Pois bem, vamos agora continuar por texto ainda. Na pista plana e horizontal ABCD, né, A, ver figura abaixo, vírgula. Senhores, se caso esse motorista estivesse fazendo uma curva que não fosse uma pista plana, fosse inclinada, temos aqui no playlist exercícios para poder fazer esse cálculo, tá? Velocidade máxima na curva, se não me engano o nome do vídeo, porque aí muda toda a situação, mas aqui tá tranquilo. Então, vamos analisar a figura. Ó, o cara tá saindo do ponto A, vai para o ponto B, C, D e volta no A. Temos um raio de curvatura aqui, né? Ele está nessa rotatória e está girando aqui. O que nós temos que entender? Que esse objeto ele vai ter tendência a escorregar. Então aqui, ó, ele vai ter uma tendência a escorregar, tá? Para que ele não escorregue, tem que ter uma força sendo aplicada para o centro, para que ele não venha para a direita, tá? Tem que ter uma força aqui no ponto B, tá? Tem que ter uma força para o centro. Vamos continuar o texto. Com velocidade escalar de 20 metros por segundo. Olha que coisa bacana. Então, o módulo da velocidade, tá? O módulo da velocidade vai valer quanto? 20 metros por segundo. Então, eu simplesmente vou chamar de V. Esse módulo da velocidade, que é constante, vou falar que é quanto? 20 metros por segundo. Maravilha, Magno. Tranquilo até aí. Viu aqui a vírgula? Ponto, desculpa. Separa informações. Com essa velocidade, o carro se encontra em uma situação limite para fazer a curva. O que significa isso? Ele está quase escorregando. Então, significa que essa velocidade é uma velocidade máxima que ele está conseguindo fazer sem derrapar. Então, essa informação que está na velocidade limite da curva é que ele está falando que esse valor é o valor máximo da velocidade. O que mais nós temos de informação? Tá? Que a gravidade vai valer quanto? Vai valer 10. Então, a aceleração gravitacional vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que isso aqui é uma aceleração, tá? O gráfico que representa a resultante das forças que atuam no carro ao longo da trajetória é dada abaixo. Então, nós temos que entender esse gráfico aqui. Então, vamos lá, por partes. Essa reta aqui vai me dar o valor de quem? Como que eu sei qual é o valor que está aqui? Está escrito, ó, força. Então, todas as informações que estiverem nessa reta é da força. Qual é o valor da força resultante? 3.200.
Aqui nessa reta é a posição A, B, C e D, certo? Note que qualquer ponto que você esteja na curva, a força resultante tem o mesmo valor, ela não muda, sempre vai valer 3.200. Então, nós temos uma força aqui, uma força constante. Então, aqui eu posso afirmar que para todo o meu problema, a força resultante será igual a quanto? 3.200 newtons. Bacana. E esse valor é o quê? Constante. Aí ele fala assim, podemos afirmar que o raio da pista... Opa! Então agora ele quer saber quanto que vale o raio da pista. Se a gente pode afirmar se é aquele valor da proposição ou não. Então a gente vai fazer a análise agora. O que nós temos? Então vamos por parte, né? Vamos lá. A aceleração centrípeta é o módulo da velocidade ao quadrado dividido por quem? Pelo raio. Estamos aí, senhores? Beleza. Velocidade eu tenho? Tenho. O raio eu quero descobrir? Quero. Aceleração? Eu não tenho. Opa. Então aqui eu vou ter que aguardar ainda. Mas o que eu tenho? Que força resultante seria quem? A massa vezes a aceleração. Ah, beleza. Força resultante eu tenho? Tenho. A massa eu tenho? Tenho também. Então, eu posso calcular a aceleração? Sim. E essa aceleração aqui, no caso, é a aceleração centrípeta. Ah, que maravilha. Porque aqui nós não temos nenhuma outra força sendo aplicada ao corpo, a não ser a que faz ele girar. Então, já é a aceleração centrípeta. Então, podemos escrever aqui quanto? 3.200 seria igual a quem? A massa, que é quanto? 1.600 vezes quem? A aceleração. Esse 3.600 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a 3.200 dividido por 1.600. Beleza. Olha que delícia. Esse zero com esse zero, o que eu posso fazer? Cortar. E esse com esse? Também. Então, eu tenho quanto? Eu tenho 32 dividido por quanto? Por 16. Portanto, a minha aceleração vai valer quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que essa aceleração, na verdade, é a aceleração centrípeta. Agora, de posse da aceleração centrípeta, eu dou conta de calcular o raio? Sim. Eu posso vir aqui agora, ó, vamos só dividir o nosso quadro, e aí eu posso falar o seguinte, que a aceleração centrípeta vai ser quem? O módulo da velocidade ao quadrado dividido por quem? Pelo raio. Então, a minha aceleração centrípeta, quanto que é a velocidade? Está aqui, 20. Então, vai ficar 20 vezes 20 dividido por quem? Pelo raio. Ah, mas a minha aceleração eu acabei de calcular, que vale quanto? 2. Opa, então aqui, ó, podemos já apagar, né, senhores? Ó, apagar aqui, ó, e colocar quanto? 2. Esse raio está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, vai ficar 2R, que seria igual a quanto? Seria igual a 400. 20 vezes 20, 400. 2 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. O raio vai ser igual a quanto? 400 dividido por quanto? Por 2. Portanto, o meu raio seria na ordem de quanto? De 200 metros. Ele afirma isso, ó, que podemos afirmar que o raio é de 200 metros, até aqui está certo. Até aqui. Agora, falta a outra parte. Qual é a outra parte? O coeficiente de atrito. No caso, é um atrito estático, porque o carro não escorrega, está na iminência, está na velocidade máxima. O que nós temos? Vamos desenhar. Fica mais fácil para a gente compreender. Forma... Tá aqui, senhores. Ó, faz de conta que esse é o carro. Beleza? Então, tá lá. Aqui vai estar o piso do chão, certo?
o piso aqui, bacana, aí. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos ter algumas forças. Então, vamos aqui desenhar as forças. Nós vamos ter a força peso, certo? Força peso, tá aqui. Quer dizer que a Terra está atraindo o corpo para o centro, né? Então, a tendência desse objeto é ir para o centro da Terra. Por que ele não vai? Porque tem um chão. Então, o chão vai ter que o quê? Empurrá-lo, tá? O chão vai ter que empurrá-lo para onde? Para cima. E essa força que o piso faz no objeto, nós damos o nome nela, damos o nome a ela de força o quê? Normal. Então, essa aqui seria a força normal, tá, senhores? O vetor força normal. Bom, colocando aqui a força peso. Aí. Como o objeto nem sobe e nem desce, significa que no y a força resultante está dando quanto? 0, ok? A tendência do objeto seria o quê? Escorregar. Então, lá na curva, a tendência dele seria escorregar. Por que ele não escorrega? Por que ele não vai para a direita? Porque vai ter uma força sendo aplicada para a esquerda. E essa força seria a famosa força de atrito do pneu com o solo. Então, aqui eu teria a força de atrito, certo? Portanto, senhores, agora a gente já sabe qual é a força resultante. No caso aqui, a força resultante, ela é a própria força de atrito. E a força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito, no caso aqui, estático, certo? Bom, beleza. Mas quem é a força normal? Nesse caso, uma observação aqui, né? A força, o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso, porque o objeto nem sobe e nem desce no eixo y, a força resultante é 0, então aqui seria quem? Massa vezes quem? A aceleração da gravidade. Então, eu posso falar aqui que a força resultante, que é quanto? 3.200 é a força de atrito. Então, 3.200 é a própria força de atrito, ok? A normal seria quem? A massa vezes a gravidade vezes o coeficiente de atrito estático. Então, ficaria 3.200, que seria igual a quanto? 1.600. A gravidade vale quanto? 10, certo? E que nós teríamos o nosso μ. Esse valor está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Portanto, meu μ estático vai ser igual a quem? 3.200 dividido por quem? Dividido por 1.600 vezes 10. Olha que delícia, Magno, mas ficou bom demais. Por que ficou bom demais? Esse zero com esse eu posso cortar, esse com esse eu posso cortar. Ficou 32 por 16. Ficou por quanto, então? 32 por 16 dá 2. Dividido por 10 vai dar quanto? 0,2. Então, meu μ estático vai valer 0,2. Adimensional não tem unidade, então essa outra parte está correta. A proposição como um todo, ela é verdadeira, então ela vai entrar na sua soma. Proposição 21, senhores. A fim de estudar o comportamento de uma determinada partícula. Opa, então o que eu quero fazer? Estudar o comportamento de uma partícula, certo? Aqui eu tenho vários parâmetros para poder estudar essa partícula. Então, vou ter que ler o texto para descobrir quais são esses parâmetros para a gente poder analisar. Tomamos um referencial inercial. Pois bem, quem seria esse referencial inercial? Vamos supor que nós temos aqui, tá? Uma árvore
Oh, que linda a minha árvore. Isso. Tá aqui uma árvore, senhores. Certo? Essa linda árvore que está aqui será o nosso ponto de referência. Podemos aqui, senhores, desenhar aqui o senhor Isaac Newton aqui, né? Debaixo do pé de maçã, uma macieira aqui, ó, comendo uma maçã, e tem uma aqui que está quase para cair na cabeça dele. Nossa, Magno, você desenha demais. Desenho mesmo. Ficou top o desenho aqui, certo, senhores? Esse seria o meu referencial inercial, tá? Então é ele que está olhando o problema, é um observador. Sabendo-se que, para um instante T, a soma das forças que agem sobre a partícula é nula. Aí nós temos o seguinte. Segundo a lei de Newton, né, senhores? A força resultante, ele está afirmando para nós que a força resultante é zero, ou um vetor nulo, tá? Beleza. Quando que eu tenho isso? Eu tenho essa possibilidade em duas situações. Então, quando um corpo está em equilíbrio. Quando ele se encontra em equilíbrio, tá? Nós vamos ter o seguinte, nós temos duas possibilidades. Primeira possibilidade, o corpo se encontra em repouso. Então, aqui, eu poderia observar um objeto, poderia observar esse objeto, né? Eu sou observador, um referencial inercial, um objeto em repouso. O que significaria isso? Que eu teria uma força peso, certo, senhores? Uma força peso, a qual atrai esse objeto para onde? Para o centro da Terra. Então, essa aqui seria a minha força peso. Tá aqui. Mas, por que esse objeto não vai para o centro da Terra? Por que ele não desce para o centro? Porque o solo vai fazer uma força contrária, na mesma direção, no sentido contrário. Então, aqui, senhores, eu teria o que a gente chama de força normal, tá? Que tem o quê? O mesmo valor, a mesma direção e sentido oposto aqui. Nesse caso, tá? Na verdade, a força normal tem esse nome normal porque forma um ângulo de 90 graus. Como o objeto nem sobe e nem desce, no eixo Y não há movimento, no eixo X também não há movimento. Então, o objeto se encontra em repouso. Portanto, essa seria a primeira situação. A segunda situação que eu teria seria qual? Quando um objeto se encontra em movimento retilíneo e uniforme. Então, aqui eu teria outra situação. Olha lá, senhores, qual seria essa outra situação? Bom, vou aproveitar aqui, né? Esse objeto também teria a força-peso, estaria aqui, ó. Certo? Ele também teria a força normal, que estaria aqui, senhores. Então, eu teria a força normal, a força-peso. As duas se anulam porque tem sentidos o quê? Opostos, o mesmo valor. Então, elas estão se anulando. Aí, se esse corpo estiver em movimento, agora vamos desenhar aqui, ó, um vetor velocidade. O corpo estaria em movimento. Esse seria o meu vetor velocidade. Aí, eu teria a seguinte situação. O movimento, para ser uniforme, o valor da velocidade não pode mudar, tem que ser constante. Como ele é retilíneo, não muda a direção, certo? E isso vai implicar que a aceleração tangencial, ou aceleração, no caso aqui, a total mesmo, né? Será 0 metros por segundo ao quadrado, porque a aceleração mede a mudança de velocidade em relação ao tempo. Se ele está em repouso, que é o primeiro caso, parado não muda o valor da velocidade em relação ao tempo. Então, a aceleração tangencial e a centrípeta vale zero.
Então, a aceleração total vale zero. No caso de um movimento retilíneo uniforme, o que acontece? Nós temos uma velocidade, movimento uniforme fala que o valor da velocidade é o quê? Constante. Retilíneo, que a direção não mudará, portanto, não há mudança na aceleração tangencial, porque o valor é constante, não há mudança na aceleração centrípeta, por quê? Porque é retilíneo, então a aceleração centrípeta vai valer zero, então, portanto, a total é zero. Então, nesse movimento retilíneo uniforme, nós temos essa possibilidade de ter um corpo em movimento. E aí, senhores, olha que coisa bacana que vai aparecer aqui, que é a segunda lei de Newton. Tá? A segunda lei de Newton, ela fala para mim, senhores, que a força resultante é o que? Massa vezes a aceleração. Vamos anotar aqui em cima? Colocar. Já anotamos aqui, né? Não. Vamos anotar aqui, ó. Força resultante é a massa vezes quem? A aceleração. No caso aqui, então, como a aceleração vale zero, a minha força resultante vai valer quanto? Zero. Vai dar um vetor nulo, senhores. Então, isso aqui vai dar um vetor nulo. Que é o caso aqui, ó, que ele fala, ó, forças dentro da partícula é nula. Agora, possa ser que um corpo esteja em movimento, certo? No caso do espaço, que não tem o chão, né, não tem a terra, então também não haveria força normal, e aí o corpo estaria somente em movimento com velocidade. Poderia também, pensando aqui, né, senhores, como se fosse o seguinte, ó, você poderia falar assim, Magno, mas pode ser que tem alguém puxando ele para a esquerda. Ok, possa ser que tenha alguém puxando ele para a esquerda. Mas, para dar o vetor resultante ser nulo, tem que ter alguém puxando ele também, por quê? Para a direita. E aí, com uma força de mesmo valor, tá? Então, aqui seria a força F. Vamos supor que aqui fosse a força de atrito, né? Então, aqui nós poderíamos concluir que para o vetor resultante ser nulo, a força F tinha que ser em módulo o valor da força de atrito, né? Porque elas teriam o mesmo valor, a mesma direção horizontal e sentidos o quê? Contrários. Então, aqui nós estamos no nosso problema. Aqui nós temos a primeira lei de Newton, que fala o quê? Que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, a não ser que um agente externo mude seu estado. Segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Nesse caso de equilíbrio, nós teríamos um vetor nulo, tá? Então, a força resultante seria nula, que está aqui no texto. E ele fala assim, então podemos afirmar que no instante t, a velocidade da partícula relativamente ao referencial considerado, quem está aqui debaixo da árvore comendo maçã, olhando o corpo, é nula. Aí que está. O que faz essa alternativa ficar falsa, senhores, é esse E aqui, ó. Ela é falsa por causa do E. Ela é nula? Não. Ela pode ser nula. Ela pode ser nula, o corpo está em repouso, a velocidade, então, ser zero, quando o corpo está o quê? Em repouso. Então, vamos anotar aqui, ó. A velocidade aqui seria, o módulo da velocidade aqui seria igual a quanto? A zero, tá? Ok? Ou um vetor nulo aqui, no caso, né? Podemos falar assim, o vetor velocidade seria nulo nesse caso, ok? Ou ela pode estar em quê? Movimento retilíneo e uniforme. É um ou. Pode ser esse, pode ser esse. Ele está afirmando que é, então a alternativa é falsa. É muito sutil. Para essa alternativa estar verdadeira, deveria estar escrita da seguinte maneira: a velocidade da partícula relativa ao movimento considerado pode ser nula. Realmente, ela pode ser nula. Ou ela pode ser o quê? Diferente de zero e constante. Mas aí a trajetória tinha que ser o quê? Retilínea também.
certo? Sutil esse exercício, sutil, hein? Cuidado, sutil esse exercício. Proposição 333, certo? Fala o seguinte: a respeito da aceleração tangencial, podemos afirmar que a mesma é responsável pela variação da direção da velocidade? Veja bem, quem não assistiu, tá aí no canal Magno Física, playlist Movimento Circular, certo? Vai lá que você vai ver a diferença de aceleração tangencial e de centrípeta com mais detalhes. Mas, em resumo, a aceleração tangencial é responsável pela mudança do valor da velocidade em relação ao tempo. E a centrípeta é responsável pela mudança de direção da velocidade em relação ao tempo. Então, lendo até aqui essa alternativa, já podemos concluir que ela é uma alternativa falsa. Porque aqui deveria ter trocado por centrípeta em vez de tangente, tá? Ou aqui módulo, né? E colocado a palavra tempo. Não é nula em qualquer movimento uniforme. Não, gente, no movimento uniforme, a aceleração tangencial, ela é nula. Movimento uniforme, a aceleração tangencial é nula, certo? Mas é nula quando o movimento não é uniforme. Quando o movimento não é uniforme, ela é diferente de zero. Seja trajetória retilínea ou curvilínea. Tá ok. A aceleração tangencial não depende de quem? Da trajetória. Quem depende da trajetória é a aceleração centrípeta. Se caso fosse, a trajetória for retilínea, a aceleração centrípeta vale zero. A curvilínea teria um valor diferente de zero, ok? Quem depende dela é a centrípeta. Mas ele está falando de tangencial, já no começo já estava errado, eu só acabei de ler a frase para poder reforçar alguns conceitos. Beleza. Proposição 6. Uma partícula em movimento que tem sua aceleração centrípeta constante, nula, está animada. Opa, acabamos de falar isso. Se a aceleração é centrípeta, ele falou que ela é nula, certo? É um vetor nulo, tá? É um vetor nulo, ok? E é constante, quer dizer que não vai mudar, ela sempre vai valer zero. Obrigatoriamente, nós temos que ter um movimento retilíneo. Um movimento obrigatoriamente retilíneo, certo, senhores? Obrigatoriamente é um movimento curvilíneo? Falso também. Chegamos ao final de mais uma atividade, espero que tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar lá no grupo da sua turma, se inscrever no canal, põe lá no seu Facebook, tá? Deixa um comentário, escreve aí no comentário, Lei de Newton, movimento circular, isso ajuda o algoritmo do YouTube a divulgar esse vídeo. Fica com Deus, fui!